Shalom, família Dínamos, bom dia. Bom dia, você que está chegando aqui na transmissão pela Dínamos TV, nosso canal do YouTube, para mais um tempo de edificação, compartilhamento e ministração dentro do nosso jejum de 14 dias. São 14 dias de consagração e jejum e o tema é uma comunidade de discípulos. Eu e você somos discípulos do Senhor, somos apenas discípulos. Eu espero de todo o coração que você já esteja com o livro em mãos. Se não, corre, dá tempo ainda. Compre o seu livro. Tá incrível, não é porque eu escrevi não, mas Deus tem feito grandes coisas. Mas estamos aqui juntos, em consagração no Senhor. E hoje o tema é a necessidade do discípulo. Eu e você temos uma necessidade que seria um pré-requisito, sem o qual nós não conseguimos seguir o Mestre de pertinho. Esse é o alvo do discipulado. Estarmos onde o nosso Senhor está. Estarmos pertinho do nosso Deus, do nosso grande Mestre, no qual seguimos com todo o coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, mas eu quero te pedir, compartilha aí essa transmissão aqui no YouTube, clica aí, copia o link, joga no Instagram, printa aí a tela, me marca, eu quero repostar, marca quando você estiver lendo o livro também, por favor. É uma alegria para mim ver as pessoas lendo, participando, se movendo. Marque o seu pastor, marque, enfim, pessoas que você quer que assista isso e joga lá também esse link nos grupos de WhatsApp. Muito bem, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 17. Mateus capítulo 9, verso 17, o que eu vou ministrar aqui está também ali dentro do nosso capítulo 2 do livro, que é incrível. Receba uma nova vida é o tema do capítulo, mas o tema dessa mensagem aqui hoje para você, aplicando essas verdades, é a necessidade do discípulo. A sua e minha necessidade, que é um pré-requisito para sermos discípulos. Vamos ler? Mateus 9, 17. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Jesus, inclusive, entra numa discussão sobre o jejum, que os discípulos de João Batista estavam questionando essa prática que estava ausente naquele momento na vida dos discípulos de Jesus. Os discípulos de João Batista jejuavam de maneira frequente, num padrão bem intenso. E até aquela altura, eles não tinham visto os discípulos de Jesus jejuarem. Estavam questionando isso. Cristo, além de falar que na presença dele eles não precisariam jejuar, mas depois jejuariam, ou seja, hoje, pós-morte e ressurreição de Cristo, os discípulos jejuam, devem jejuar. É por isso que eu e você estamos jejuando, inclusive para levantarmos uma comunidade de discípulos. Aleluia, isso é muito, muito precioso. Mas Jesus, além de falar isso, ele diz o seguinte, que ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. Ou seja, ele não faria um remendo numa roupa velha. Não daria certo. E também, e aqui é a minha ênfase, versículo 17, não se derrama um vinho novo num odre, num recipiente de couro da época, velho, porque senão se arrebentaria esse odre, com a fermentação, com a expansão daquele vinho novo. O que diz o vinho novo deve ser colocado no odre novo, e ambos vão se conservar. Então, o vinho e o odre, o vinho e o seu recipiente, precisam ser novos para então eles se conservarem. Cristo nitidamente está falando de algo muito importante. Cristo estava transicionando a mentalidade judaica para a mentalidade do Evangelho. Ou seja, o ensino de Jesus, o Espírito que havia de ser derramado, não caberiam no modo de pensar, no modo de viver, no modo de cultuar e servir a Deus da lei. Em outras palavras, o Evangelho iria rasgar tudo e iria destruir o odre velho. O que Jesus estava dizendo o estilo de vida dos seus discípulos era diferente dos sacerdotes judeus, porque havia um novo de Deus, havia um derramar, um vinho novo. Esse vinho aponta para o Espírito, para a alegria, para o derramar de Cristo. É impossível ser discípulo de Cristo não bebendo do seu vinho, do seu amor, da sua presença, mas para desfrutarmos do novo de Deus, recebermos uma nova vida, é preciso termos a nossa mentalidade transformada.
você jamais será um discípulo com a mente de um ser humano normal. Um ser humano que não nasceu de novo, ou que acabou de nascer de novo, ainda possui uma forma de pensar, uma forma de encarar e tocar a sua vida que é pecaminosa, carnal, marcada pelo egoísmo, marcada pelo orgulho, marcada por uma vida em função de levar a cabo a sua própria felicidade. Nós somos defensores da nossa felicidade. Nós queremos levar adiante o nosso projeto de vida. E quando nós chegamos na igreja, nós queremos agora um Deus para autenticar, chancelar, concordar com a nossa vida e nos fazer felizes. E o que eu quero propor a você é que a necessidade do discípulo é ter uma nova vida. E essa nova vida envolve a mudança de odre, a mudança de forma de pensar e também receber esse vinho novo, que Cristo só vai derramar se a sua mente for transformada. É por isso que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo depois de caminharem com Jesus, depois da cruz a que veio o Pentecostes, depois de se frustrarem consigo mesmos, depois de verem a sua fé ruindo para depois ser levantado, e quando eles estão ali perseverando em oração, com outra mentalidade, sabendo que se o Senhor deles foi crucificado, esse também era o destino deles, eles estavam já como desistentes de levar a cabo a própria felicidade e tinham abraçado uma vida de cruz. Perseverando ali em oração, eles receberam o Espírito Santo, porque eram discípulos. Então a necessidade de um discípulo é ter uma nova mente para receber uma nova unção, uma graça da parte de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você está e continuará recebendo no Senhor algo novo nesses dias. Jejum é tempo de trocar odres para receber um novo vinho. É tempo não de fazer remendos numa roupa velha, é tempo de receber uma roupa nova. Eu declaro vestes novas. Deus não é um Deus de remendo, Deus é um Deus de renovo. Deus não é um Deus que desperdiça vinho novo, não. Ele troca o nosso odre e derrama o seu Espírito. E eu conto no capítulo 2 uma experiência que eu tive que foi de entrar em contato com a necessidade do cristão ter a mente mudada, ter as suas expectativas mudadas, para então ter o seu tanque cheio. E eu conto essa experiência a partir de uma parábola que eu mesmo vivi. Nós estávamos, em maio desse ano, participando de uma viagem missionária. Haviam 30 missionários da nossa igreja local, liderados pelo Maílson e a Natália, incríveis. Estávamos a destino de Tanque Novo, sertão da Bahia, uma pequena cidade, pouco mais de 15 mil habitantes, se eu não me engano, cercada por mais de 100 povoados. Povoados esses que são considerados por agências missionárias seríssimas como povos não alcançados dentro de um país alcançado que é o Brasil. Povos menos evangelizados do Brasil. Portanto, é muito séria essa viagem. Os irmãos foram preparados aqui na igreja local, ministramos, e eu, Esther, Bernardo e Duda, estávamos a caminho. Que grande expectativa nós estávamos. Levar o B, a Duda, Bernardo ali com 6 anos, a Duda tinha acabado de fazer 10 anos, e eu e Esther indo para essa viagem. Coração cheio de expectativa, estávamos no avião, e nós tínhamos que pousar em Vitória da Conquista, um aeroporto ali na Bahia, que fica antes de Salvador. E ao descer ali, nós tínhamos que esperar um micro-ônibus, e por 6 horas, numa estrada simples, mas segura, nós estaríamos ali em Tanque Novo para passar uma semana. Só que algo interessante e meio preocupante aconteceu. O avião, quando estava prestes a aterrissar em Vitória da Conquista, ele não pôde completar a sua aterrissagem. Por falta de visibilidade, o campo de visão dele totalmente obstruído, ele precisou arremeter. A experiência de arremeter o avião, não sei se já teve, ela é angustiante. Você está descendo, você percebe ali, preparar pouso e de repente liga novamente as turbinas com força total. O avião faz aquela curva para cima, sobe e todo mundo ali estava cochilando. Era madrugada, gente, tudo escuro. Todo mundo acorda e aí fica ali sobrevoando, falando, gente, o piloto chama chama atenção para todos os passageiros e a tripulação e avisa, nós não conseguimos na primeira, mas vamos conseguir na segunda. Depois de sobrevoar um pouco, ele tenta de novo. Quando está prestes a aterrissar de novo, ele precisa ligar de novo as turbinas e arremeter de novo. Aquela sensação foi horrível, tudo escuro. Pensar que poderia ter uma montanha ali, pensar que teria o risco ali, um outro avião chegando, ainda que isso é muito improvável, porque essa é uma manobra muito recorrente e muito segura.
Mas para quem está no avião, para quem está no ar, foi tudo muito desafiador. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ali nós tivemos uma experiência de tensão, mas Deus começou a falar comigo. Foi muito interessante. Porque na segunda vez que ele arremeteu, ele disse: nós não poderemos aterrissar em Vitória da Conquista. Vamos ter que ir até Salvador. Aí você sabe, né? Cabeça de pastor é maravilhosa. Já pensei, uau, muitas vezes é assim a vida cristã. Nós estamos com a expectativa de ter uma conquista. Expectativa de descer onde nos preparamos para aterrissar. Na vitória, na conquista, naquilo que Deus prometeu, naquilo que estamos esperando. E de repente não há visibilidade, não há condições. E os planos naturais, a agenda que você estabeleceu é frustrada. Só que a boa notícia é, o próximo passo não é o abismo, o próximo passo é aterrissar em Salvador. E aí Deus falou comigo demais. Que para quando nós estamos já cansados e frustrados, com expectativas que não foram contempladas, sonhos adiados, o Senhor quer nos ensinar algo. Ele não quer nos ensinar a sermos mimados e ter toda a vitória e conquista contemplada, mas Ele quer nos ensinar a lembrar que a vida cristã não é sobre vitória, nem sobre conquista, é sobre o Salvador. Estarmos nos seus braços, aterrissarmos no seu colo e podermos descansar dele. Os planos mudaram, mas estávamos em Salvador. Ali em Salvador, para todo mundo era um plano adiado, porque todo mundo tinha que descer em Vitória da Conquista, menos eu, Esther e as crianças. Porque antes de irmos para Tanque Novo, nós ficaríamos o fim de semana em Salvador, ministrando na igreja do meu amigo, pastor Diogo Dantas, e depois passando uma tarde na casa de Aldo e Elce, casal preciosíssimo da nossa igreja, que agora está lá na Bahia. Então, para nós, adiantou o processo, foi tudo muito bom nesse sentido, mas foi um grande susto. Entretanto, a minha experiência foi a seguinte: em Salvador, nós fomos muito mimados. Melhor hotel, melhores restaurantes, ofertas, Deus nos abençoou demais. Foi tudo muito gostoso. A nossa equipe já estava ali em Tanque Novo, porque voltaram, conseguiram pegar o avião de volta, e nós estávamos em Salvador passando 2 dias maravilhosos ali. E ali em Salvador, sendo tão bem tratado, eu tinha uma noção que isso era ser abastecido. Grava isso, abastecido. A minha noção, mesmo sendo um pastor, de descanso e abastecimento, era ser cuidado em Salvador. Mas, quando acabou o tempo em Salvador, e nós voltamos para a Vitória da Conquista, para pegar um ônibus até Tanque Novo, e passar uma semana, não em hotéis, não em melhores restaurantes, não sendo paparicado, pelo contrário, uma casa de um missionário, com dezenas de pessoas, lavando louças, ficando em filas do banheiro, andando quilômetros por dia debaixo do sol, entrando de casa em casa, evangelizando, pregando. Foram mais de uma pregação por dia, orações, o Bernardo, Duda, Esther. Gente, tudo de mais desgastante que você pode imaginar. Tudo de mais, assim, privativo. Privativo não, como eu posso dizer? Privações, todas as privações em comparação com o que a gente estava recebendo em Salvador. E foi naqueles dias de cansaço do corpo, desgaste da sua mente, recursos financeiros não recebidos, mas investidos, em que eu vi que o verdadeiro descanso para um cristão não é ser cuidado, ser paparicado, nem no Salvador e nem contemplado em Vitória da Conquista. É estar servindo e morrendo em Tanque Novo. Deus nos dá um tanque novo cheio de combustível, não quando estamos parados abastecendo, mas quando estamos comprometidos ao entregar a nossa vida. E é isso que eu me refiro quando digo de odres novos. O odre novo é uma nova forma de pensar. Talvez a sua forma de encarar a vida cristã é: o que eu vou receber? O que Deus tem para mim? E Deus tem grandes coisas para você, mas Deus tem um grande problema com essa mentalidade, porque não é isso que o Evangelho promete. O Evangelho promete uma cruz para todos que querem seguir a Cristo. A palavra de Deus promete aflições. A palavra de Deus promete desafios poderosos. Entretanto, mesmo com tantas bênçãos, o Senhor nos cerca, nos carrega de tantas bênçãos. O alvo do Evangelho é nos fazer discípulos. E a necessidade de um discípulo é ter sua mente mudada, que para agora de pensar a vida como um lugar para ser feliz e passa a encarar a vida como um lugar para cumprir a sua missão. E no fundo, é isso que nos carrega, é isso que nos abastece. Em Tanque Novo, nós recebemos um novo combustível como família. Eu fui tão marcado. Eu chorava ao ver o Evangelho sendo vivido. Não que nós não vivemos aqui, não que não vivemos quando pregamos numa igreja e somos bem tratados,
Não há nada de errado nessas coisas. Mas o que é errado é colocar como linha de chegada de sucesso ser cuidado, ser conhecido, ser aplaudido, enriquecido, ser abençoado, ter todas as vitórias, ter todas as conquistas. Quando nós colocamos isso como métrica, como linha de chegada da felicidade e do propósito da nossa vida, nós estamos diante de odres velhos. São os odres do Antigo Testamento, que quando alguém era chamado de abençoado lá, era alguém com longevidade, muitas posses, muito honrado. Mas o Novo Testamento nos mostra Jesus, nos mostra Paulo, nos mostra Pedro, que quanto mais perdiam, mais o evangelho crescia. Quanto mais entregavam, mais Deus se movia. O evangelho do Senhor Jesus Cristo nada tem a ver com ganhar, tudo tem a ver com perder, porque aquele que perder a sua vida, achará. E isso é que é poderoso. É isso que é o evangelho. Então, qual é a necessidade do discípulo? É receber uma nova forma de enxergar a vida, novos olhos, novas lentes, uma nova mentalidade para então desfrutar e exercer o seu ministério, o seu chamado de um outro modo. Quando o Senhor encontra um ser humano como eu e você, agora com uma mentalidade, com odre, de não mais esperar da vida tudo que você idealizou, para então dizer que Deus é bom, e Deus, ao invés disso, encontra um ser humano que agora não está se programando para a vida que ele idealizou, mas está preparado para a vida que se apresentar, seja com o luto, seja com um câncer, seja com uma pandemia, seja com um prejuízo, seja com uma falência da sua empresa, seja com uma traição, seja com abandono, seja com uma queda. A vida nesse mundo caído nos apresenta tragédias, mas o evangelho nesse mundo caído responde a elas dizendo: bem-aventurado é aquele que encontrou graça, alegria, até mesmo no sofrimento, até mesmo nas renúncias, nas privações. Se você for honesto intelectualmente ao ler a Bíblia, você vai encontrar uma expectativa que Deus nos deixa ter, muito bela, mas muito profunda. Não numa vida perfeita, mas numa vida na companhia da presença de Deus. Uma vida consolada, uma vida encorajada pelo Espírito Santo, uma vida de presentes, momentâneos sofrimentos, mas que produzem eterno peso de glória. Eu vi ali missionários ali em Tanque Novo vivendo os seus melhores dias. Não porque estavam comprando o tênis do ano, não porque estavam no show da sua banda preferida, não porque estavam casando num buffet maravilhoso, não porque estavam dirigindo o carro que eles sonharam. Mas todos nós tínhamos lágrimas nos olhos de alegria ao ver pecadores rendidos, pessoas sendo abençoadas e a morte operando em nós, para que a vida operasse nas pessoas. E esse é o odre novo que Deus derrama, um vinho novo. Uma mente preparada para entregar, para sofrer e para servir. E não uma alma mimada esperando ser servido o tempo todo. Isso muda tudo. A necessidade do discípulo é ter uma mente mudada para então receber uma nova vida. Uma nova vida eu recebo com uma nova mente, com um novo espírito, com um novo coração. Isso é ser um discípulo de Jesus. É ter suas expectativas trocadas. Pastor, eu estava jejuando para ter vitórias e conquistas. Tudo bem. Se isso é tudo que você consegue pedir para Deus, essa é a luz que você tem, eu quero dizer, Ele te ama e ama te abençoar. Mas eu não posso te esconder algo. O que Ele mesmo deseja não é que você continue nesse lugar. Sabe qual que é a tragédia da igreja brasileira? É que muitos de nós nos encontramos no mesmo lugar que começamos a vida cristã. É natural que todos comecemos como multidão, mas é uma tragédia que continuemos sendo cristãos que vão aos cultos e às reuniões, a fim de pousarem nas vitórias e nas conquistas. Esses nunca ficarão felizes em ter que frustrar os planos da vitória para ir aos braços do Salvador. Porque todas as vezes que você olhar mais para o Salvador do que para as vitórias, o Salvador não vai te enviar para a vitória da conquista. O Salvador vai te enviar para Tanque Novo. Porque o lugar que Ele enche o seu tanque não é o lugar onde você é mimado e recebe tudo. O lugar onde Ele troca o seu odre e derrama vinho novo é o lugar onde você morre para Ele viver. Onde você renuncia para ganhar tudo que Ele tem para você. Esse é o Evangelho de Deus. Grava isso. Você não pode estar no lugar onde começou.
Nenhum cristão pode se encontrar no mesmo lugar que começou a vida cristã. É natural que todos comecemos por uma isca, mas é uma tragédia que continuemos a buscar a Deus pelos nossos próprios interesses. Isto não é evangelho. Se você ouvir isso, você ouviu um falso mestre, você ouviu um falso evangelho. Simples assim. Isso não se sustenta nas páginas da Bíblia. John Stott, no seu livro Por que Sou Cristão, a segunda razão que ele dá é porque é a verdade. E se não fosse verdade, não valeria a pena dedicar a sua vida a isso. Deus revelou a verdade. E por ser a verdade, nós temos que dar uma resposta à verdade. A verdade não é relativa. Cada um não tem a sua verdade. Jesus é a verdade. E ele a revela de maneira intelectual a nós, dizendo que ele veio morrer a nossa morte, mas ainda deseja viver a nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já se foram aí 20 minutos, um pouquinho mais, e eu quero que você reflita hoje, nessa quinta-feira, que você reflita se você tem permitido que a sua mente seja renovada, que suas lentes sejam trocadas, que a sua mentalidade seja mudada para então, com um novo recipiente, uma nova forma de encarar a vida, Deus possa derramar algo na sua vida. Deus não vai desperdiçar. Foi Ele que disse para não jogar pérola aos porcos, e é Ele que disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Talvez a ausência de uma nova unção na sua vida é tão somente pelo fato da sua resistência em ter a sua mente transformada para ser apenas um discípulo. Vamos orar? Pai amado, obrigado. Obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua bondade. Obrigado, Jesus. Derrama em nós hoje vinho novo, mas não antes de trocar os nossos odres. Nos arrependemos do nosso egoísmo, nos arrependemos do nosso interesse próprio. Pedimos luz, revelação, olhos abertos para ver como o Senhor vê. E então, estamos abertos para receber a alegria, a unção, o poder do Teu Espírito e sermos apenas discípulos que demonstram e transmitem o Seu reino na terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Compartilhe com alguém, printa aí, posta no seu Instagram, manda no WhatsApp, para que mais pessoas vejam esse conteúdo em nome de Jesus. Muito obrigado.